Olá! Hoje nós vamos falar sobre almoço perfeito no emagrecimento. O que você pode apostar aí no seu almoço se você quer emagrecer? Quais que são as estratégias que você pode utilizar para consumir no seu almoço se você está querendo emagrecer todos os dias? Eu percebo muitas dúvidas de vocês no processo de emagrecimento, né? Durante o almoço. Vamos chegando aí que hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o almoço perfeito para quem quer emagrecer. Boa noite, boa tarde, Flavinha. Vamos chegando. Eu percebo muitas dúvidas, eu vejo muita gente fazendo coisas erradas, vejo pessoas fazendo almoço errado, vejo vocês postando aí uns almoços completamente errados. Eu vejo que vocês fazem almoço que logo à tarde vai ficar morrendo de fome e isso não tá legal. Então hoje aqui a gente vai ajustar isso, né? Uma confusão danada que vocês arrumam, né? Então hoje eu vou falar para vocês qual que é o jeito certo de um almoço que auxilia no emagrecimento e como que deve ser esse almoço. Eu sou a Aline Azevedo, nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer de forma eficiente e sem sofrimento, pode ficar por aqui. Aqui é o seu lugar. Vamos chegando para nossa live. Essa é a live de Pergunta pra Nutri, uma live que acontece toda terça-feira no Instagram. Então terça-feira, 14 horas. Pode vir pro Instagram que vai estar acontecendo a nossa live. Boa tarde, Amazilde. Boa tarde, Adriene. Boa tarde, Flavinha. Vamos chegando, vamos ficando à vontade, que nós já vamos começar. Vocês têm dúvida aí no almoço? Vocês têm dúvida sobre o almoço de vocês? Fiquem à vontade que hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o almoço perfeito. Qual que é o almoço perfeito, hein? Qual que deve ser o almoço perfeito para quem quer emagrecer? Emagrecer sem sofrer, emagrecer comendo comida de verdade, emagrecer com gosto, sem passar fome. Como que deve ser um almoço que vai te auxiliar no processo de emagrecimento e não te atrapalhar? Se você quer emagrecer, você precisa de uma estratégia para esse almoço ser um almoço que vai potencializar o seu emagrecimento e não te atrapalhar. É ou não é? Né? Ah, que bom, Flavinha. Chama mesmo, chama as amigas. Seja muito bem-vinda, Daia. Seja bem-vinda, Florenza. Fique à vontade. Gente, existem muitas estratégias que vão auxiliar vocês a ter um almoço satisfatório, um almoço que agrada o paladar, né? Um almoço que vai agradar o seu paladar e agradar também o seu objetivo no seu emagrecimento. Porque não adianta nada também você ter ali um almoço que não te agrada. Eu vejo pessoas que estão tendo um almoço que não estão felizes com o almoço. A pessoa está comendo aquilo ali, querendo emagrecer, e ela não está feliz com o que ela está comendo. E aí não é legal, né? Pensa só. Não é nada satisfeito isso, né?
A Adriane tá falando, eu como comida de verdade quase todos os dias, mas acho que acabo comendo uma quantidade grande. Qual é a quantidade certa de comer? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar para vocês qual que é a quantidade e o que você deve comer, tá? Eu vou falar o que você deve comer e qual que é a quantidade que você deve comer. Pode deixar que eu vou falar, tá? E hoje a nossa hashtag aqui do almoço vai ser hashtag almoço que emagrece. Vou colocar aqui, ó, nos comentários. Aqui, ó, quer ver? Almoço que emagrece. Almoço que emagrece. Aqui, ó. O fixar nos comentários. Porque aí, quem pegar as dicas aqui, eu quero que vocês postem o almoço de vocês e coloquem a hashtag almoço que emagrece junto com as dicas que eu tô passando aqui, tá? Viu a live aqui, pegou as dicas que eu tô falando com vocês, postem e marquem lá, hashtag almoço que emagrece, tá bom? Quero todos vocês colocando lá, tá? Gente, e vale lembrar o seguinte, emagrecimento é um emagrecimento todo dia. Vocês estão lembrados que emagrecer é igual a banho? Vocês estão lembrados disso? Que emagrecimento é igual a banho? Vocês lembram disso? Que eu já falei com vocês? Pois é. Almoço, a dica que eu vou passar aqui para vocês, vocês têm que lembrar que é para fazer todo dia. Então, eu vou passar aqui dica para vocês fazerem no almoço de vocês para todos os dias. Então, é pro almoço de amanhã, para depois de amanhã. Então, eu vou procurar passar informações para vocês terem um almoço gostoso para sempre ter aquele almoço ali, tá bom? Então, não é uma coisa para, vou fazer um almoço amanhã e depois nunca mais eu vou fazer o almoço. Não, senhora, tá? Almoço todos os dias, ok? Todos os dias, né? Lembra lá da nossa hashtag, emagrecer igual a banho, todo dia, ok? Não adianta nada, né? Você faz o almoço um dia só e depois nunca mais. Não, senhora, almoço é todo dia, né? E o almoço, gente, assim como o emagrecimento, assim como um banho, envolve vários fatores, é ou não é? E por isso, o que eu fiz? Para facilitar para vocês entenderem todos esses fatores, eu determinei metas semanais para vocês. E aí, eu determinei algumas metas para vocês e toda segunda-feira eu coloco essas metas aqui no Instagram. É ou não é? Gente, tá escuro aqui, não tá? Ai, tá bem escuro aqui, mas eu não vou conseguir acender a luz daqui. Peraí, gente, peraí, vou ter que colocar assim um pouquinho que eu vou tentar acender a luz aqui. Peraí, um pouquinho, peraí. Aí. Melhorou, né? Melhorou. Porque tava muito escuro. As vistas já tava começando a doer, tava muito escuro. Vamos lá. Gente, ó, é o seguinte. Para você conseguir emagrecer, tem vários fatores que interferem nisso. Concordam comigo? E aí, para ajudar vocês, eu determinei algumas metas semanais. E toda semana eu passo para vocês essas metas. E a meta dessa semana, quem tá ligado na meta dessa semana? Quem sabe qual que é a meta dessa semana? A meta dessa semana é almoço. Almoço perfeito. Pegando o gancho da meta dessa semana, eu determinei que hoje o tema ia ser almoço perfeito. Porque eu explico para vocês o que é um almoço perfeito nos mínimos detalhes e vocês entendem.
Eu determinei explicar toda semana uma meta porque vocês vão implementando aos poucos e fica mais fácil para vocês colocarem na rotina de vocês. Porque quando a gente fala para vocês assim, ó, para emagrecer precisa ajustar alimentar o almoço, precisa ajustar o jantar, precisa aumentar a hidratação, precisa consumir fruta, um tanto de coisa de uma vez, fica difícil implementar tudo. Mas a partir do momento que devagarzinho vocês vão ajustando uma coisa e outra, eu acho que fica mais fácil. Aí eu fiz isso, toda semana eu passo para vocês uma coisa e aí vai ficando mais fácil. Então vamos lá, essa semana foi almoço. Então, vou explicar para vocês a respeito do almoço. No Instagram, eu tô explicando para vocês o que é cada meta, mas no Telegram eu tenho um grupo exclusivo onde eu tô dando umas dicas a mais. Quem quiser participar desse grupo exclusivo, me chama no direct lá no Instagram. Me chama lá no direct ou pelos stories, que eu sempre tô colocando um linkzinho para participar do meu grupo exclusivo, tá? Pode me chamar lá que eu te adiciono. O grupo é gratuito, é só me chamar lá que eu te adiciono, tá? E aí você pode participar e você pega algumas dicas mais específicas, tá bom? Beleza. Então vamos voltar aqui para nossa meta semanal. Vamos lá. Almoço perfeito. Como que funciona esse almoço perfeito? Gente, almoço perfeito. Para você ter um almoço perfeito, você precisa entender algumas coisas específicas. Por quê? Muitas pessoas acham, inclusive, que nem precisam almoçar. E não é assim. Tem gente que acha que para emagrecer precisa ficar sem comer. E não é, gente. Não é. O almoço é uma refeição primordial. Você não pode ficar sem ele. De verdade. Você pode ficar, de verdade, você pode ficar sem o café da manhã, você pode ficar sem o jantar, mas o almoço, eu, de verdade, acho que o almoço é uma refeição que você não pode ficar sem. É uma refeição bem ali no meio do seu dia. Não aconselho ficar sem. Acho de verdade uma loucura a pessoa pular o almoço, que é no meio do dia da pessoa. É uma refeição onde você vai necessitar dessa refeição para te gerar energia. Ah lá, ó. A Naya tá falando ali, ó, preciso comer arroz e feijão. A pessoa precisa de consumir alimento para gerar energia pro restante do dia. Então, não é legal você ficar sem refeição. E muitas pessoas fazem a loucura de abrir mão dessa refeição porque querem emagrecer. Então, isso é a primeira coisa. Se você quer emagrecer, não abra mão do seu almoço. E aí vem o X da questão. Qual que seria o almoço perfeito para quem quer emagrecer? Tá? Então, vem comigo. Mas antes de eu começar a falar qual que é o almoço perfeito, eu quero pedir para vocês uma coisa. Informação boa é informação compartilhada. Então, vocês vão vir aqui, ó, nessa setinha e vão compartilhar para outras pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação, tá? Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa que precisam dessa informação. Uma vizinha, uma amiga, alguém que vocês sabem que precisam emagrecer, que estão com dificuldade para emagrecer, envia para elas. É só clicar nessa setinha e chamam elas para a live, tá? Chamam elas para cá, para elas virem participar para a live, que dá tempo ainda de participar. Elas podem pegar ainda o comecinho da live e aprenderem como que elas podem ter um almoço perfeito, tá? Chamam elas pra cá. Tem gente que já compartilhou. Elane compartilhou, Flavinha compartilhou,
Compartilha, gente. Não fica segurando informação, não, tá? Chama suas amigas pra cá, a vizinha, a tia, alguém que você sabe que tá querendo emagrecer. Às vezes a pessoa, coitada, tá quebrando a cabeça lá pra emagrecer, tá passando fome, achando que pra emagrecer precisa passar fome, tá sofrendo, sendo que não precisa sofrer. E você sabe que não precisa sofrer, não fica segurando informação, não. Clica aí na setinha, chama ela pra cá, que ela vai ficar muito feliz de saber que não precisa sofrer pra emagrecer. Só você clicar nessa setinha e chama ela pra cá, que a gente vai já começar a live e eu vou contar pra vocês como que você pode ter um almoço perfeito e conseguir emagrecer. Obrigada, Adriene. Adriene compartilhou já, ó. Compartilha e chama as amigas pra cá pra gente começar a falar da live. E eu quero saber uma coisa, o que vocês almoçaram hoje? Eu quero começar avaliando o almoço de vocês. Já são 2h20, imagino que vocês já devem ter compartilhado, almoçado. Me conta, o que vocês almoçaram hoje? Coloca aí pra mim, qual que foi o almoço de vocês? Coloca aí com detalhes, o que foi o almoço? Eu quero fazer uma análise do que foi o almoço, eu quero começar fazendo essa análise, só para eu ter uma noção, porque talvez alguns aqui já estão tendo um almoço bacana. Coloca aí, deixa eu conhecer o almoço de vocês. A Vanessa falou que o almoço dela foi feijão, legume refogado e carne. Beleza? Me conta aí o almoço. Gente, vocês estão prontas para ouvir? Eu montei uma sketchzinha bem bacana aqui para explicar para vocês, tá? E pega papel e caneta, viu? Para vocês entenderem bem entendido e quando for montar o almoço de vocês, saberem montar ele bem certinho, bem esquemático, um prato bem completo, bem perfeitinho, tá? A Luísa falou arroz, feijão, brócolis, alface, tomate. Flavinha, arroz, feijão, carne moída, quiabo, salada de alface, tomate, cenoura. Cibele, arroz, feijão, batata, carne refogada. Omelete, salada, beterrada, soufflé de chuchu. Elaine, batata assada, chuchu, salada de feijão. Anaia, abóbora, quiabo, peixe, espinafre, grão de bico. Tá, entendi. Gente, vocês já enviaram? Nós já vamos começar. Vai mandando aí. Enviaram aí? Enviaram para as amigas? Envia aí que dá tempo. Chama as amigas. Pega papel e caneta. Que nós já vamos começar. Vamos lá, ó. Gente, ó. Presta atenção. Primeira coisa. O seu almoço, ele precisa estar completo de todos os macronutrientes. E por que isso? Porque senão você vai ter efeito rebote no fim do dia. O que eu quero dizer com isso? No fim do dia você vai sentir fome, você vai ficar morrendo de fome. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. A pessoa come pouco ou então com falta de macronutriente no almoço. No fim do dia ela fica morrendo de fome, ela fica com falta de macronutriente. Aí ela fica fazendo um almoço, faz um almoço pequeno ou faz um almoço, ou nem faz, né, um almoço, pula a refeição do almoço e aí chega à noite varada de fome, comendo até reboco de parede,
né? E aí chega à noite com muita fome, sem perdendo completamente a noção das coisas. E tudo isso, por que ela chega à noite assim? Porque de manhã, na parte do dia, na hora do almoço, ela não fez um almoço perfeito. Ela não fez direito o almoço. E por isso, ela se prejudicou. Então, você precisa fazer um almoço onde tenha os macronutrientes completos. Tem que ter ali uma combinação de macronutrientes completo, tá? E eu vou passar para vocês aqui agora o que é isso. Esse macronutrientes completo, o que é eles estarem completo? Eu vou te passar para isso não acontecer mais, tá? Isso não vai acontecer mais. Eu não quero que aconteça de você chegar na janta varado de fome, tá? Isso não vai acontecer mais. E para não acontecer mais, o que precisa acontecer? O seu almoço, ele precisa ser composto de 5 partes. Tem que ter 5 elementos no seu almoço. Anota aí, ó, 5 partes. Tem que ter vegetais, que são as fibras. Então, vegetais crus e cozidos. Tem que ter gordura boa. Tem que ter carboidrato. Tem que ter proteína vegetal e proteína animal. Essas 5 partes é que precisa ser feito o seu almoço. O seu almoço precisa ser composto dessas 5 partes. Se ele estiver composto dessas 5 partes, ele está completo, tá bom? Gente, a Cibele tá falando, ó, verdade. No fundo, tem dia que eu chego morrendo de fome. Tá vendo? Cibele, se você não está fazendo o seu almoço composto dessas 5 partes, você tá chegando na sua janta com fome por causa disso. Você pode anotar aí, ó, se tá faltando uma dessas partes, você tá chegando na janta com fome. Exatamente por causa disso. Gente, eu vou apagar aqui os comentários, vou desativar os comentários, só para eu concentrar aqui no que eu tenho que falar com vocês, porque senão eu perco o fio da meada aqui, tá? Mas vamos lá. São 5 partes, essas 5 partes que eu falei com vocês. Se você faltar uma dessas 5 partes, danou-se, e aí você pode ter certeza que o negócio vai desandar, tá? Vai desandar. Gente, eu desativei os comentários, mas vocês vão apertando os coraçãozinhos pra eu não me sentir sozinha aqui, tá? Pra eu saber que vocês estão aqui comigo e eu não tô sozinha, beleza? Então tá. Então, vocês anotaram aí quais que são as 5 partes. Recapitulando para quem não anotou, tá? 5 partes são elas. Vegetais, que são as fibras, tá? E aí, os vegetais, nós temos vegetais crus, vegetais cozidos, temos gorduras boas, temos carboidratos, temos proteína vegetal e proteína animal. Se você tem essas 5 partes no seu almoço, o seu almoço está completo. Se você consome isso no seu almoço, meu amor, você não chega na janta com fome. Agora, se você não consome isso no seu almoço, com toda certeza, você chega na janta varada de fome, tá? Ou se você pula ou está pulando o seu almoço, você pode chegar na sua janta com fome. Não faça isso na intenção de emagrecer. Eu vejo muitas pessoas pulando o almoço e estão chegando na janta com mais fome. Não façam isso é loucura, tá bom? Então vamos lá. Pensando que nós precisamos ter essas 5 coisas no seu almoço, esses 5 componentes no seu almoço,
esses 5 componentes, eles podem estar no seu prato ou eles podem estar apresentados no formato de lanche também, tá? Se liga nesses 5 componentes que você pode montá-los também em um formato de lanche, tá? Eu vou explicar cada um, eu vou destrinchar aqui cada um desses 5 componentes e você vai entender que você pode montar um prato com esses 5 componentes ou você pode montar um lanche com esses 5 componentes. Não tem problema nenhum. Como eu falei no começo da live, você pode perfeitamente emagrecer sem sofrimento, tá? Se liga. Vamos lá. O primeiro componente, como eu falei com você, é os vegetais, são as fibras. E aí os vegetais têm que ser compostos de vegetais crus e vegetais cozidos. Quando eu falo vegetais crus, a gente lembra principalmente dos folhosos. Então, eu tô falando de um verdinho. Eu tô falando com você de alface, couve, rúcula, agrião, acelga, um verdinho. Tem que ter um verdinho aí nesse prato ou nesse lanche, tá? Vai fazer um lanchinho, coloca um verdinho aí. Vai montar esse prato, coloca um verdinho nesse prato, ok? E lembre-se, quanto mais for forte a cor desse vegetal, mais nutriente ele tem. Quando eu falo de cozido, nós estamos falando de repolho, quiabo, cenoura. Vamos pensar aqui em outras opções. Gente, que mais? Tomate, cebola, né? Todos esses aí entram. Aí nós vamos para o outro componente, que seria gorduras. E aí quando eu falo gordura, vamos pensar nas gorduras boas. E aí, qual que é a campeã delas? O azeite. E aí, quando a gente pensa no azeite, azeite para temperar, azeite para fazer os alimentos. Então, quando você for preparar os seus alimentos, você pode prepará-los com azeite. Não precisa você fazer com óleo, com esses óleos aí que são refinados. Prepare eles com azeite, não tem problema nenhum. Quando você for temperar a sua salada, tempere com azeite extra virgem, tá tudo certo. Além disso, aposte em sementes, tá? Linhaça, chia, tudo isso é rico em gordura boa. Pode apostar nelas. Depois disso, a gente vai pro terceiro componente aí que tem que ter nesse pratinho, que são os carboidratos. Aposte em carboidratos no seu prato. E aí a gente tem que lembrar nos carboidratos que são super bem-vindos. E eu vejo muitas pessoas não apostando em carboidratos no almoço. As pessoas têm a mania de ter medo de carboidrato. Muitas pessoas pensam assim: eu quero emagrecer, então eu tenho que fugir do carboidrato. Não, gente, não existe isso. Uma das estratégias que dão super certo para o emagrecimento é a estratégia de low carb. E a estratégia low carb é uma estratégia de baixa de carboidrato. E a estratégia, ela quer dizer uma baixa de carboidrato e não zero carboidrato. Então, ela aceita sim carboidrato, tá? Só que você vai consumir pouco carboidrato. E aí é pouco carboidrato, e o carboidrato que você consome é interessante que seja um bom carboidrato. E o que seria um bom carboidrato? Um carboidrato natural, vegetal. E nós estamos falando de qual carboidrato quando a gente fala um carboidrato natural, carboidrato vegetal? Um carboidrato que vem da terra. Eu brinco que é um carboidrato que Deus fez. E qual que é o carboidrato que Deus fez? Um carboidrato que não passa pela mão humana. Qual que seria? Deixa eu te ajudar. Batata, mandioca, arroz. Um carboidrato, gente, que não passa pela indústria, tá? Então, quando eu falo para vocês indústria, eu tô falando macarrão, pão. Você entende que macarrão, pão são alimentos que não nascem no pé? Não tem pé de macarrão, de pão, mas tem pé de batata, pé de mandioca, entendeu? Consegue entender?
Então, se você falar que você vai apostar num carboidrato que é arroz, batata, mandioca, milho, abóbora, inhame, isso são bons carboidratos. Você pode apostar com certeza no seu prato, tá? Isso são carboidratos do bem. Aposte neles, tá bom? Aposte, não tem problema nenhum. E tenha sim carboidrato no seu almoço, principalmente. São bem-vindos. Não tenha medo de consumir carboidrato. Carboidrato é bem-vindo sim. Principalmente se for esse tipo de carboidrato, carboidrato do bem, um carboidrato natural, um carboidrato vegetal. E se você tiver na dúvida do que é um carboidrato do bem, lembra dessa dica, um carboidrato que Deus fez, que aí você lembra que é um carboidrato que vem da terra, que é esse carboidrato que não passa pela indústria, tá bom? O terceiro componente que tem que ter aí nesse prato é a sua proteína vegetal, que seriam as leguminosas. E aí a gente tem que lembrar do feijão, da ervilha, da lentilha, do grão de bico, esse tipo de proteína vegetal, as leguminosas. Então você pode apostar nelas também no seu prato, tá? Coloca ali uma porção dela ali no seu prato que também vai ser bem-vinda. Também compõe aí um prato, em um almoço perfeito que vai colaborar aí para esse almoço. E o último componente aí desse prato para ficar 100% que eu gosto de apostar e que não pode faltar seria uma proteína animal. E aí temos as carnes em geral, então carnes de peixe, né? Ou carnes de peixe, ou carnes de boi, ou porco, ou frango. Aí você pode me falar, Aline, mas eu não como carne. Então você tem a opção dos ovos de galinha, ou ovos de codorna, ou ovos de pato, né? Ou da sua preferência, né? E aí, se você tá aí no seu propósito de emagrecimento, se for carnes, prefira carnes mais magras, claro, né? Lembrando, sempre fazer essa carne num formato mais grelhado, assada ou cozida, claro, né? E aí a gente fecha os 5 componentes aí, deixando esse prato, ó, perfeito, almoço perfeito. Ok? E aí, gente, fechou, prato perfeito. E aí você pode falar comigo, Aline, mas tem um 6º componente no meu prato na hora do almoço que eu sempre coloco, que é a danada da sobremesa. Eu tenho o hábito, Aline, de sempre comer a sobremesa. E aí eu tenho 2 opções de sobremesa que você pode colocar aí para você no seu almoço, que vai te colaborar, que vai ficar bacana aí de sobremesa. Primeira opção que eu tenho para você de sobremesa que eu separei. Você colocar uma fruta, e uma boa opção é você colocar uma fruta rica em vitamina C. E por que a vitamina C? Porque a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então você pode colocar uma laranja, ou uma cerola, ou uma mexerica, seria muito interessante. E a segunda opção seria um tablete pequenininho de chocolate com percentual alto de cacau. Também seria interessante, principalmente se você sofre com ansiedade. Então, também é uma opção legal. Tá vendo? Tá vendo que nutri boazinha? Olha só, tô te dando direito até sobremesa. Então, a gente fecha aí com essa sobremesa aí, com essas 2 opções que você pode intercalar esse prato perfeito de almoço para você que quer emagrecer. Você fecha aí esse almoço perfeito, tá bom? Agora eu vou liberar os comentários para quem quer fazer perguntas. Eu vou liberar, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta, nós encerramos aí. Eu acho que eu consegui explicar bem claro, né? E foi bem rapidinho aí como que vocês podem montar um prato perfeito para quem quer realmente emagrecer
com comida de verdade, com comida saborosa. Coloquei até sobremesa para vocês. E também gostaria que, se você entendeu, se você gostou do que eu coloquei aqui, eu quero que amanhã, se você gostou do que eu coloquei aqui, que vocês postem o prato de almoço de vocês e marquem a Nutri, que eu vou ter um prazer enorme de ir lá olhando cada almoço e fazendo uma análise, vendo se tá tudo certinho e dando meu aval, se tá ok ou não, tá bom? E aí eu vou dar minha opinião e vou fazer os ajustes necessários, tá bom? Então você posta a foto do seu almoço, marca a Nutri, coloca hashtag almoço que emagrece, coloca o Instagram da Nutri, @Nutri_Aline Azevedo, que eu vou ter o maior prazer de ir lá e colocar minha opinião. Se você tá vendo esse vídeo no gravado, seja no YouTube ou no Instagram, não tem problema, tá? Pode colocar o seu almoço, que eu vou ter o maior prazer de ir lá, analisar o seu almoço e te orientar, tá bom? E eu vou até você e te oriento numa boa, tá? Vou responder agora a respeito das perguntinhas que estão sendo feitas e vou respondendo uma por uma aqui, tá? Só me marca, tá? Se você tá vendo esse vídeo, precisa me marcar para eu localizar o seu almoço, ok? Aqui, a Naya colocou assim: e um pedaço de bolo de cenoura low carb de sobremesa. Naya, é o seguinte, olha só. Se você vai comer um bolo de cenoura, esse bolo de cenoura, ele é low carb. Mas normalmente esse low carb, ele tem uma quantidade de carboidrato. E aí, lembra que você já colocou carboidrato no seu prato? Então, esse bolo de cenoura tá ocupando o espaço do seu carboidrato. Então, você vai ter que escolher. Ou você coloca carboidrato no seu prato, ou você come o bolo de carboidrato de sobremesa. Você vai ter que escolher, meu amor. Entendeu? Você escolhe um ou outro. A Luísa tá perguntando: frango, peito de frango, pode? Pode, Luísa. Ótima opção, viu? Você tá perguntando de proteína animal, né? Ótima opção, pode sim. Posso usar manteiga para preparar minhas refeições? Pode sim. Pode sim, mas o azeite é a melhor opção. Em questão de gordura, entre o azeite ou a manteiga, o azeite é melhor. Mas se você falar assim, Nutri, mas eu gosto muito da manteiguinha. Pode sim, mas assim, é um pouco melhor, tá? Mais alguma pergunta? A Elane tá falando, ervilha pode ser em lata? Pode. Em questão dos enlatados, gente, eu indico vocês abrirem mão, sabe daquela água de salmoura que vem nos enlatados? Vocês lá abrem mão daquela salmoura. Então, ó, comprou lá o palmito enlatado, azeitona enlatada, ervilha enlatada, tudo que é enlatado. Abre mão da salmoura, que o problema tá na salmoura. Abre mão daquela salmoura que tá ali, porque ali tem um excesso de sódio danado. Abre mão daquela salmoura, lava. Abre mão daquilo ali, do sódio, porque aquele sódio vai aumentar muito a retenção hídrica de vocês. Abre mão daquilo ali e aí pode consumir ervilha, normalmente, tá tudo bem, tá? Agora, se for a vapor, tá beleza. A Elaine colocou ali que comprar vapor. Se for a vapor, beleza. Agora, se for de salmoura, aí precisa abrir mão da salmoura, tá bom? Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que tenha ficado muito claro. Se tiver ficado alguma outra dúvida a respeito de almoço, coloca aqui embaixo pra mim, no vídeo, nos comentários, que eu teria o maior prazer de ir até vocês e responder a dúvida de vocês, tá? E
coloca pra mim amanhã nas postagens uma foto do almoço de vocês. Posta uma foto do almoço, coloca @Nutri Aline Azevedo, hashtag almoço que emagrece, que eu vou até você, vou analisar o seu almoço. Se o almoço não estiver legal, vou te ajudar a ajustar o almoço quanto à quantidade que você tá comendo ou que faltou ajustar no seu almoço. Olha só, completamente de graça, vou ajustar o seu almoço, tá bom? Posta lá que eu vou lá fazer, mas tem que me marcar. Se não me marcar, eu não consigo te localizar, tá bom? Como sempre, foi uma delícia, ó. Um super beijo e até terça-feira que vem, viu? Tchau, tchau. Até mais.